E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, a Deus e ao dinheiro. Amém? Amém. Quero parar aqui. Pode sentar, fecha teu olhinho. Nós estamos no nosso segundo dia do projeto de vida. Senhor, fala conosco. Vem com a sua santa presença, guia as nossas vidas. Em nome de Jesus, que o amor do Senhor, que o toque do céu, que o toque do seu Espírito Santo seja sobre a nossa vida. Que nós, ó meu Deus, não sejamos envergonhados, mas honrados. Que a graça, o poder e a misericórdia do Senhor seja sobre toda esta igreja que é maravilhosa, meu Pai. A nossa igreja que o Senhor tem nos dado é abençoada. Eu declaro isso para este ano. E assim, meu Pai, que eles possam crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, hoje, no nosso segundo dia do projeto de vida, ontem nós entendemos alguns princípios para que a bênção de Deus nos alcance. Para que nós possamos saber onde nós estamos e também possamos ter planos de chegar em algum lugar. Por quê? Nós não podemos saltar, nós não podemos pular, nós não podemos burlar, nós não podemos pegar um atalho. Nós temos que fazer o que é certo, o que é correto. Amém? Mesmo quando o meu ato ou a minha atitude não cai na graça do povo. Todo mundo faz de um jeito, mas o jeito é errado, e você vai fazer o jeito certo. Aqueles que fazem errado vão te reprovar. Mas a palavra diz assim: eu devo fazer o que é certo, mesmo quando parecer reprovado. Então nós temos que fazer o bem. Amém? Hoje eu não tenho dito, eu não coloquei, desculpa. Não te avisei. Quando nós entramos no entendimento do crescimento com a bênção de Deus, nós também temos que entrar no entendimento da escolha. Amém? Se você voltar e ler o 16, a partir do versículo 1 do livro de Lucas, você vai ver ali um cara chamado mordomo infiel. O mordomo infiel é o cara que pega o que não é seu. É o sujeito que administra mal e faz o seu senhor ter prejuízo. O mordomo infiel é aquele que descobre que quando ele vai ser mandado embora, ele se depara com a situação e não vê escolha senão arrumar mais ainda o seu patrão para ficar bem com outras pessoas, para ele, através da sua astúcia, não ficar na rua da amargura. E Jesus conta essa história. E ele vai descrevendo a situação que neste mundo, pela astúcia do mundo, muitos conseguem admiração por causa das astúcias, ou seja, dos planos, das estratégias, das maneiras de se fazer algo para ter lucro, não interessando como é feito. O importante é ter lucro. Se você está passando alguém para trás, não importa. O importante é ter lucro. No mundo é assim. No mundo em que nós vivemos é assim. Quando você devolve um troco que está errado, a moça do mercado ou da onde você vai te olha como um alienígena, né? Te olha com espanto, te olha até com um certo medo de receber um raio na testa, porque viu um santo na face da terra. Veja bem, nós estamos andando por tempos em que os princípios estão baixos, o nível está muito baixo, e nós estamos nos conformando e também nos adaptando ao jeito baixo de fazer as coisas.
Mas se você quer andar como filho de Deus, você deve aumentar a revelação de Deus para a sua vida. Você deve aumentar o seu entendimento e você deve mudar a sua atitude. Irmão, tem muita coisa sendo falada neste texto. Eu não posso falar de tudo, eu vou ter que focar. Vou ter que focar muito, só na parte que nós lemos, para eu conseguir falar de como receber algo que você ainda não recebeu. Como você alcançar aquilo que você ainda não alcançou. Como você realizar aquilo que você ainda não realizou. A pergunta que não podemos deixar de fazer: qual é o meu sonho? O que eu tenho feito pelo meu sonho? Porque muitas vezes nós sonhamos com coisas que na verdade não são para nós. Muitas vezes nós queremos pegar ideias de outras pessoas e torná-las reais na nossa vida. E eu quero dizer para você, o segredo de você ser feliz é você cumprir o projeto, é você fazer com que valha o projeto de Deus para a sua vida. O da outra pessoa, Deus já tem para ela. O seu, somente através da revelação do que Deus quer, você vai ter para a sua vida. Para de ficar indo pelo acerto e pelo erro. Vamos ver, eu vou tentar assim. Isso deu certo. Agora eu vou tentar de novo. Não, deu errado. Nós não podemos ficar aí, nós não temos tempo. Nós não temos tempo para viver errando, pessoas. Nós não temos tempo para descobrir aonde está o acerto por causa da probabilidade. Nós não temos. Nós temos uma vida curta. Salomão ele fala assim, que a nossa vida é como um respiro, é como um suspiro, é como um momento passageiro, que de manhã é como a erva do campo, que de manhã ela brota, ela nasce, ela fica bonitinha, mas aí vem o sol do meio-dia, aí vem o sol da tarde, ela já seca, morre, e ali acabou a sua vida. Mesmo que nós vivamos 70, 80, 90 anos nesta terra, a nossa vida ainda é muito curta diante de uma eternidade. Nós não temos tempo de deixar o tempo passar. Se eu fosse jovem, eu faria diferente. Se eu voltasse 20 anos atrás, eu estaria diferente. Nós não podemos nos conformar com já ter passado a oportunidade. Nós temos que realizar hoje. Nós temos que fazer hoje. Nós temos que chamar a presença e a vontade de Deus hoje. Amém? Muito bem. Quais lições nós aprendemos com esse cara aqui, com o mordomo infiel? Com o administrador infiel? Veja bem, na parte que nós lemos, Jesus deixa claro que se eu for infiel no pouco, eu também serei infiel no muito. Se nas pequenas coisas eu não cumprir ou eu não fazer o que eu tenho que fazer, na hora que eu tiver muito, eu também não vou fazer direito o que eu tenho que fazer. E a Bíblia tem uma ordem para isso. A Bíblia fala assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. Irmãos, nós somos levados a um nível de responsabilidade muito alto quando nós temos muitas coisas. Nós somos levados a uma cobrança extrema quando nós somos bem-sucedidos. As pressões, as concorrências, as coisas que acontecem ao nosso redor, tudo diz que nós vamos cair e fracassar e nós temos que continuar vencendo. Então não acha que o sucesso vai ser uma casualidade na sua vida. O sucesso ele vai ser provocado a partir do momento em que você se tornar fiel no pouco, tendo a atitude correta. Ontem nós encerramos a nossa leitura dizendo que é pela verdade e para a verdade que nós vivemos. Amém? Veja bem, quando
o princípio de Jesus é aplicado, nós pegamos e colocamos este princípio na vida de qualquer homem que teve sucesso, biblicamente falando, qualquer história de sucesso que nós temos, se nós encaixarmos isso, nós vamos ver que estes homens foram provados, nós vamos entender que eles foram, durante um tempo, muito sonhadores, durante um tempo muito esperançosos, durante um tempo muito acreditadores de que algo aconteceria, mas eles foram provados até o último, para que a sua fé, a sua atitude, a sua obra fosse daquele que realmente pudesse alcançar e louvar a Deus. Vamos pegar o exemplo de José. José chega um belo dia, acorda, tive um sonho. Qual que é o sonho? Eu sonhei que tinha 12 feixes no campo, o meu era o maior, os outros se prostravam diante do meu. Opa! Aí a Irmandade já começou a se rebelar, né? Como ele é o mais novo, como é que esse negócio de prostrar aí, ele é que deve nos servir. Tive outro sonho. Tinha as estrelas, tinha a lua e o sol. E eles vinham adorar. Aí ficou sério, porque eu vi o pai e a mãe também, né? O sol e a lua e as estrelas. Aí a turma ficou meio chateada. Um belo dia ele vai atrás dos irmãos, porque o que eles estavam fazendo, eles tentam matar ele. O cara que tinha sonho, que tinha projeto, que tinha promessa, que tinha um monte de coisa. Mas não mataram, jogaram no buraco. Aproveitando isso, ele já estava no buraco, passou um vendedor, ganhava um dinheirinho, vendendo ele como escravo. Agora, humanamente falando, esquece a história bíblica agora, você já sabe até o fim. Pensa no momento em que ele foi vendido como escravo. Para aí a sua memória. Você não lembra que ele foi lá sentar junto com o faraó, né? Que ele foi administrador do Egito. Um cara vendido como escravo para uma terra estranha. Um sujeito que vai sem ter direito a nada. Ele tem direito a tomar um tapa de manhã, um chute à tarde, um soco à noite. Ele vai ver o seu sonho se realizar, sim ou não? Sim ou não? Nem a pau, Juvenal. Não vai. Agora, humanamente falando, mas quando entra a presença de Deus, aí tudo muda. Aí o impossível se torna real. Aí o inalcançável se torna presente. Amém? Se torna algo que acontece. O inesperado se torna um evento ao qual a nossa vida passa por diversas vezes. Por que isso? Vamos continuar com José. Ele vai para a casa de um cara que ele tem muitas pessoas a seu trabalho, chama Potifar, ele tem lá a sua casa, ele tem um cargo alto, ele é um homem da sociedade, de cargo elevado, e o José começa lá a fazer as coisas pequenas para aprender a fazer. Só que tem um detalhe, irmão, presta atenção, todas as vezes que você estiver humilhado, estiver o quê? Fala comigo assim, humilhado. Todas as vezes que você estiver humilhado e você continuar sendo fiel a Deus, Ele vai te exaltar. Amém? Parece que eu ouvi ou eu li isso em algum lugar. Os humilhados serão? Aonde será que eu vi isso, igreja? Acho que foi na Bíblia. Os humilhados serão exaltados. Ele chega lá, começa a trabalhar, a varrer o pátio. O pátio era o pátio mais bonitinho que tinha. Nunca tinha ficado tão lindo. Aí coloca ele para cuidar das hortas, das hortaliças. As hortaliças que ele cuidava eram as hortaliças mais bonitas que existiam. Isso se chama a bênção de Deus. Aonde o fiel coloca a mão, aí a
prosperidade começa a acontecer. Fala para o seu irmão assim: prosperidade. Olha bem, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. E agora? Tem a ver com o que então, gente? Para nós que somos conhecedores da palavra de Deus, a prosperidade é fruto da fidelidade que provoca a bênção. Tem muita gente querendo passar a perna no outro para querer crescer, um mordomo infiel. Eu quero dizer para você, todas as vezes que te humilharem, te colocarem lá no canto, o Senhor Deus vai fazer a luz de Jesus brilhar em você, e aquele canto vai ser o canto mais bonito da cidade. Ser próspero não é estar com a carteira cheia de dinheiro, é ter a bênção de Deus caindo sobre a nossa vida. Você vê como nós nos enganamos, irmãos, quando a gente fala em projeto de vida financeiro. A primeira coisa que a gente faz é o desenho da casa que a gente quer morar. A primeira coisa que a gente faz é a marca, escreve a marca do carro modelo que Deus tem que dar para a gente. Deus tem que dar. Mas presta atenção. Quando eu sou fiel, nada cai do céu. Cai ou não cai? Cai não. Isso não significa que eu não vou ter, mas significa que eu terei na hora certa. Deus não vai me dar nada que me faça mal, meu irmão. Deus não vai dar nada para você que te faça mal. Deus não vai fazer você crescer. Se o seu coração ainda está em outras coisas que não sejam o reino dele, infelizmente você vai ficar algum tempo ainda parado nesse lugar que você está, se não andar um pouquinho mais para trás, para você aprender que o reino é melhor do que isso que você ama. Ame o reino de Deus. José está lá escravo, ele começa lá, eu estou te falando, pô, legal, show de bola. Você vai cuidar de tudo. E aí a casa de Potifar começou a ser próspera também. Aí vem o quê? A prova. Por quê? Porque José não era feito para administrar a casa de Potifar. Não era o lugar dele. Ele já estava bem sucedido. Amém? Estava ou não estava? Chegava com direito de apanhar de manhã, de tarde, de noite. Já estava mandando em todo mundo. Foi honrado ou não foi? Mas não era o lugar dele. Não era o lugar dele. Veja bem, o que Jesus fala aqui, voltando à leitura que nós fizemos. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Queridos, mesmo que haja injustiça contra nós precisamos continuar sendo fiel. Nós temos que continuar nossa caminhada de vida. Nós temos que continuar com os nossos olhos na cruz de Cristo. Nós temos que continuar acreditando no nosso projeto que Deus revelou um dia. Queridos, não fica preocupado com o tempo que você acha que tem que acontecer. Se preocupe em estar dentro da vontade daquele que vai te prosperar. Amém? Mais uma vez, José é apunhalado pelo destino, pelos acontecimentos. Aí, a mulher do patrão se engraça, diz que ele tentou abusar dela, mas era mentira, ela foi lá em cima dele. O patrão ficou com dó e mandou ele para a cadeia. A cadeia é um lugar legal de ficar, sim ou não? Hoje já não é, não é verdade? Imagina há 300 anos atrás. Sem ar-condicionado, sem água encanada, sem a quentinha que chega meio-dia. Era a cadeia, gente. Era o pior lugar da face da terra. E ele ainda chega como um estuprador dentro da cadeia. Uma pergunta: o estuprador
tratado na cadeia? Sim ou não? Ele tem que ficar separadinho, né? Porque ele é mal visto. Hoje ele é mal visto, imagina naquela época. Ele chegou como o pior homem da face da terra, no pior lugar do mundo. O texto de ontem diz assim: faça o bem, mesmo quando parecer reprovado. Faça o que é certo, pratique boas obras, mesmo quando as pessoas dizem que você não está fazendo o que é certo. Irmãos, nós temos que ter isso no nosso DNA. Não negociar. Eu não negocio a minha bênção, eu não negocio a minha fidelidade, eu não negocio o meu princípio. Eu não vou me vender por causa de migalhas. Tem que ser assim a nossa vida. Aí lá chega José, de novo começa a roubar, né? Vai para um lado, vai para o outro, de repente ele entra numa cela, só tem nego brinquedo. Mas os brinquedos ficam calmos. Eles se acalmam, eles ficam tranquilos, gente. José era próspero. Aonde ele colocava sua mão ali havia prosperidade. Na cela dele era a melhor cela do presídio. Pronto, resolveu o problema da cela dele. Não era célula, né? Célula. Apresou. Amém? Mais uma vez ele começa a crescer. Mais uma vez ele começa a ajudar. Mais uma vez ele começa a ser útil. Veja bem, nós temos uma crise em 2016 da inutilidade. Muito pouca gente está disposta a ser útil. Temos muitos apontadores do que deve ser feito, mas poucos fazedores do que deve ser feito. Você quer ter vitória na tua vida? Você tem que ser útil. Era o trabalho de José administrar a cadeia, meus filhos? Era ou não era? Ele era preso. Tinha um cara que ganhava dinheiro para fazer isso. O carcereiro, o dono da cadeia, o guarda, todo mundo estava ganhando. José, ele era preso. Ele não tinha que cuidar da cadeia. Mas ele começa a cuidar e a cadeia começa a ser bem administrada. Aonde chega o abençoado, pode haver o caos que for, logo, logo começa a haver ordem. Logo, logo começa a acontecer as coisas da maneira correta. Nós somos provados, gente. Passa um tempinho. Ele revela o sonho de dois caras, do padeiro e do copeiro. Um morre, o outro não. No sonho que ele revela, ele, na verdade, não revela. Ele dá a tradução, o entendimento. Amém? É assim, às vezes nós sonhamos sonhos que não entendemos. Ele deu o entendimento. Como o que ia ser salvo era o copeiro, ele era um cara muito grato a José. Sabe o que aconteceu? Na hora que ele chegou lá dentro do palácio do faraó, sabe o que aconteceu, irmão? Ele esqueceu de José. Chique, né? É chique ou não é? Passou 3 anos. Depois que ele foi salvo, aí a coisa entornou de verdade. O faraó teve um sonho, não entendia o sonho, ninguém entendia o sonho. Até que está tendo essa discussão, ele está lá no meio da turma e fala: eu conheço um cara que traduz sonho. Lá na cadeia, ele falou o que ia acontecer comigo e com meu amigo. Aconteceu a mesma coisa. Eu fui salvo, ele foi morto, eu estou aqui e vou falar. Ele é José. Foram lá na cadeia. Pegaram o cara da cadeia, deram banho nele, colocaram um anelzinho na mão dele, pentearam o cabelinho dele, levaram diante do rei. Porque para entrar na casa do rei, tu não entra com esse cabelo de pichain, não. Você entra com pranchinha feia. Você não entra com essa barba mal feita, não. Entra bem barbeadinho. Esquece. Por isso que você deve vir na igreja com a sua roupinha bem arrumadinha. Você está vindo na casa do rei. Não é de qualquer jeito, não. É aquele melhor que nós podemos oferecer como culto ao nosso Deus. Você vai se encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí tá, e vai lá no final. Beleza, show de bola. Ele traduz o sonho. Ele dá a dica, ele dá o conselho, né?
e ele é colocado como administrador desse trem aí. Pronto, virou o cara mais famoso, virou o cara mais próspero, virou o sujeito mais rico, virou o cara que tinha que ser respeitado. Agora a prosperidade dele começa a frutificar com riqueza. Mas existe um tempo. Irmão, por causa do tempo nós perecemos. Por causa de não ser fiel por muito tempo, nós nunca conhecemos a riqueza de Deus na terra. Tem gente que nunca dá o dízimo. No primeiro dízimo, mas nem trouxe aqui na frente. Está lá em casa ainda dentro do envelope, negociando se vai trazer ou não vai. Na hora que vem para o culto, nem chegou aqui na frente, ele está sentado aí, na cabeça dele está assim, ó, as contas estão aumentando. Eu não estou vendo essa prosperidade, esses caras estão tudo me enganando. Chega, coloca aqui, recebe a nossa volta, cadê o ouro que tinha que ter na minha mão? Só estou vendo óleo. Óleo não me serve de nada. Eu quero saber do ouro. Imediatismo. Não te ajuda em nada. Sabe quanto tempo demorou para a revelação, o sonho, se cumprir desde a hora que ele foi pego como escravo até a hora que ele chega no palácio? Aproximadamente quantos anos foi? Quem sabe? Quem sabe? 19 anos. Estou dando a dica. Quanto? 19 anos. Demorou 19 anos. Da hora que ele foi vendido de escravo até na hora que ele viu a prosperidade que ele tanto tinha sonhado chegar. A recompensa financeira, a honra e tudo, mas ainda não tinha se cumprido o sonho. Irmão, qual era o sonho de José? É que ele ia governar sobre o Egito? Não era não. O sonho é que ele ia ver os seus irmãos se prostrarem diante dele, ia ver o seu pai se prostrar diante dele. 7 anos se passaram. Ó, mais 7. Dos 7, começou os anos que eram da crise, mais 3. 10 anos depois que ele está sentado como o governador de tudo que existia, é que os irmãos dele entram pela porta, se dobram de joelho diante dele e o primeiro sonho se cumpre. Ou seja, 29 anos depois. Quanto tempo faz que Deus te deu uma promessa que você acha que não vai se cumprir mais? Quanto tempo foi que Deus falou com você e você já deu o prazo de validade? Oi, Beto, isso só vale um ano. Passou um ano, não recebo mais. Meu irmão, se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou com você, vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar tudo que é coisa, vai morrer gente, vai nascer gente, e na hora que você continuar sendo fiel, e você continuar esperando, o Senhor Deus vai fazer se cumprir todas as promessas, todas as palavras, toda a vontade dEle, tudo que Ele falou, tudo que Ele planejou vai se cumprir na sua vida, meu filho. Por que nós negociamos tanto? Nós não somos fiéis com a nossa família. Nós não somos fiéis com o nosso trabalho. Nós não somos fiéis com a nossa igreja. Nós não somos fiéis com os nossos afazeres. Mas ainda assim Deus tem que vir, tem que dar bênção. Se não der bênção, não é Deus. Nós não podemos negociar. Nós temos que ser fiel no pouco para chegar no muito. Você tem que ser um pai que honra o seu filho. Você tem que ser um marido que honra a sua esposa. Você tem que ser um empregado que honra o seu patrão. Cara, José era escravo, ele não ganhava nada, ele levava na chibatada. E ele foi fiel com o dono dele. Ele foi para a cadeia, ele foi fiel com o carcereiro, que não tinha nada a ver com isso. Aí ele chegou junto do faraó e ele se tornou o cara mais rico da face da terra. Ele continuou sendo fiel.
Esse é o segredo. A fidelidade não pode ser negociada. Quando Jesus fala do mordomo infiel e fala da astúcia, ele fala assim, ó: você não sabe administrar o que é do outro, você nunca vai receber o que é seu. Você quer receber o que é seu? Amém. Sim ou não? Sim. De verdade? Amém. Ser fiel. Ser fiel. Se levanta como fiel em 2016. O ano da excelência. Dá uma sondada aí na sua vida. Nós estamos completando a mensagem de ontem. Dá uma sondadinha na sua vida. Este é o ano da mudança, irmão. Esse é o ano da bênção total de Deus começar a fluir na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, no seu sonho, no seu projeto, no seu casamento, na educação do seu filho, na realização do sonho que você tem de ter a sua empresa, ou de fazer entrar por aquela porta muitas almas, de você prosperar na sua célula, no seu grupo missionário. Nós precisamos parar de negociar. Gênesis capítulo 50. O que tem lá no capítulo 50? Tem o último capítulo de Gênesis. Você vai ver um diálogo que os irmãos de José estão com medo, porque o pai está morrendo. O pai morreu. Eles chegam diante de José, se prostram e falam assim: nós somos seus escravos. Faz de nós o que parecer bem aos seus olhos. Sabe? O diabo ele fala assim, ó: a vingança é um prato que se come frio. O diabo fala isso ou não fala? Fala. Todo dia no coração de quem não perdoa. Todo dia ele fala no coração de quem está disposto a ir lá matar o outro. Ele fala isso: calma, hoje não, amanhã você vai matar, hoje não. Jesus Cristo fala assim, ó: se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Isso é a pregação de Jesus. Só que José não tinha Jesus ainda, mas ele já tinha a direção daquele que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele foi usado para salvar o povo de Deus por causa daquilo que Deus colocou no caminho dele, da prosperidade, da bênção. Então, José, olha para os irmãos dele que estão falando assim: ele vai nos matar, porque nós jogamos ele, o papai morreu, agora nada impede dele vir matar todo mundo. Papai morreu, José vai matar a gente. Capítulo 50 do livro de Gênesis, você vai ver isso lá. Aí eles falam assim: nós somos seus escravos, faz de nós o que quiseres. Tudo humilde, bonito. Aí José falou assim: meus irmãos, mesmo quando vocês tentaram fazer o mal contra a minha vida, o Senhor Deus transformou em bênção. Então, irmão, presta atenção, você é fiel? É fiel, ué? Se você não é fiel, comece a ser. Porque todo mal que tentarem fazer contra você, o Senhor Deus vai transformar em prosperidade e bênção. Toda perseguição que tiver contra a sua vida, o próprio Deus te defenderá, mesmo que você ache que Ele não está. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são seus filhos. Sabe? O ouro e a prata pertencem ao Senhor. Nós queremos garantir, nós queremos fazer valer a nossa vontade, e nós nunca conhecemos o ouro e a prata de Deus e ficamos sempre arrastando a desgraça na terra. A hora que você parar de garantir isso e colocar a sua vida diante do altar de Deus em fidelidade, nunca mais você vai mendigar o seu pão, nunca mais a sua casa vai sofrer, nunca mais a crise do PT, da Lula, da Dilma, de quem quer que seja, vai alcançar a tua casa, meu filho. Nós não vivemos na terra, nós estamos na terra, mas vivemos no reino de Deus.
Amém? Nós vivemos pelas leis do reino de Deus, o reino dos céus. E lá não tem crise financeira, lá não tem inflação, lá não tem troca cambial com dólar, ou com euro, ou com o que quer que seja. Lá é assim, ó, Deus ordena, se cumpre. A palavra de Deus é a palavra final. Por que nós temos medo? Porque nós não conseguimos enxergar aquilo que é invisível. Nós temos uma arma. Qual que é a arma que nós devemos usar, meus filhos? Qual que é a arma? A arma se chama fé. Firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. E eu quero orar por você. Vocês estão com o projetinho de vida que vocês pegaram ontem? Aí na mão? Amém? Então esse papelzinho aí, ó. Lembra que eu falei, vocês não iam escrever, amém? Ele está em branco, certo? Ó, que beleza. Ele está em branco. Assim como está em branco, você não está vendo nada escrito aqui. É a revelação de Deus para a sua vida. Ninguém pode ver. Só você que tem fé. Só você que acredita. Só você que espera. E só você que vive como um príncipe hoje, mesmo ainda estando talvez perto da miséria. Eu quero dizer que todo tesouro o Senhor separa do céu e pode dar para você quando você guardar bem os seus mandamentos. Livro de 1 Samuel, capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, ó, presta atenção, é Deus que tira o pobre do pó. É Deus que o exalta. Deus o faz assentar com os príncipes, como convidado de honra. Agora, presta atenção, irmão. Tem gente que só tem 2 dentes, um para doer e outro para abrir garrafa. E nunca vai ter 3, porque na hora que tiver 3, sai 6 exibindo por aí. Sabia? Tem muita gente que não enriquece porque não está pronto para ter riqueza. Tem gente que não recebe bênção financeira porque a primeira coisa que vai fazer quando tiver bênção financeira é negar ao Senhor Jesus. Eu não preciso mais dele, agora eu tenho dinheiro. Por isso que Jesus deixa bem claro, aqui ó, versículo 13. Amém? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmão, enquanto você não for fiel, enquanto você não cumprir a sua parte, não tem como você, no pouco, viver e do pouco ser exaltado até chegar no muito. Vocês acham que eu estou inventando isso? Está escrito aí na sua Bíblia? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Sim. Eu não estou inventando? Está no Novo Testamento? Então, não negocia. A primeira parte que eu faço como mordomo é devolver o que é do meu Senhor. O que é do meu Senhor? Eu sou servo de Jesus. Jesus disse assim, gente, o negócio é o seguinte, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Como Deus vai te prosperar se você nunca traz o que é dele diante do altar dele? Como Deus vai te prosperar, meu irmão, se você acha que vai ficar pobre porque está entregando a parte que é de Deus, aí você come a sua parte e arrebenta com a parte de Deus, e Deus ainda tem que te abençoar? Não tem como. Se nós não
tivermos fidelidade com o reino de Deus nos nossos dízimos, nós vamos ter o cortador, o humilhador, o destruidor e o devorador sobre a nossa vida. Aí não tem jeito, ninguém vai vencer assim. A primeira parte, você ser fiel a Deus, é trazer o seu dízimo na casa do tesouro. A casa do tesouro é onde você recebe esse tesouro, o alimento aqui, ó. Aonde? Aqui, na sua igreja. Eu mando meu dízimo lá para a África. Queridão, lá na África o teu dízimo não serve. O teu dízimo é na casa onde você está. O teu dízimo é na igreja na qual você é membro. Não negocie, seja fiel. Pastor, meu dízimo é tão pouco, não paga o envelope. E quem está te cobrando o envelope? Eu estou te ensinando uma coisa, fidelidade, ser fiel no pouco e Deus te colocará sobre muito. Amém? Outra coisa, não deixe, em nome de Jesus, não deixe a obsessão pelos valores desta terra tomar conta do seu coração. Enquanto você der dízimo para ficar rico, eu acredito que Deus não vai te enriquecer. Entregue o seu dízimo para cumprir a palavra de Deus, administre bem o seu dinheiro e trabalho, e você vai viver bem, e Deus vai te multiplicar. A hora que a riqueza não fizer diferença na tua vida, ela vai vir. Quando você não negociar isso, vai acontecer. Está entendendo? Sabe, uma das orações que eu fazia quando eu era pequeno era que eu queria ser o maior dizimista da minha igreja. Eu não queria ser o cara que ganhava mais dinheiro na igreja. Eu queria ter o maior dízimo entregue na igreja. É diferente, gente. E quando eu era pequeno, presta atenção, com 11 anos de idade, quanto que uma criança de 11 anos que trabalha ganha? Porque antigamente 11 anos dava para trabalhar, hoje não dá mais, né? Quanto que um jovem aprendiz ganha hoje com 18 anos, 17 anos? R$200, né? Ganha 200 então? Quanto que ganha? Meio salário? 400 pila, pronto, ficou rico. 400 pila. Ele ganha meio salário. Jovem aprendiz, é para aprender, não é para ganhar dinheiro, é para aprender, amém? Quando eu tinha 11 anos, eu ganhava um salário meio. O que um moleque com 11 anos de idade faz com um salário meio? Tem uma overdose de comer doce, né? A minha alegria era pegar o meu dízimo e levar na casa do Senhor. Essa era a minha alegria. Meu irmão, eu ainda hoje não ganho o que eu ganhava quando eu trabalhava. Faz 12 anos que eu sou pastor. 14. Mas que eu recebo da igreja fazem 10 anos. Eu até hoje não ganho o que eu ganhava. E eu não estou reclamando disso. Porque eu não me preocupo mais com isso. Veja bem, se você tiver um coração que não segue o dinheiro, o Senhor Deus vai te multiplicar, o Senhor Deus vai te prosperar, o Senhor Deus vai te enriquecer e você vai sentar junto com os governantes. A partir do momento em que você não negociar mais. Quem quer ter bênção financeira na sua vida? Amém. Levanta a mão e fala assim: eu quero. Eu quero. Em nome de Jesus, este ano eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Financeiramente. Financeiramente. Fica com a mãozinha erguida assim. Vocês conseguem ficar com a mão erguida? Se eu falar assim, quantos de vocês vai ser fiel no dízimo? Amém. Porque esse é o segredo. Aí você vai amarrar aquele que vem roubar a sua vida. Fala assim: eu rejeito toda proposta do inferno. Eu só aceito
Só sei que vem de Deus. que vem de Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. Dá uma salva de palmas. Você é mais que vencedor. Ah, pastor, aí não vai. O senhor fez eu ficar com a mão erguida e fiquei com vergonha de abaixar a mão. Me pegou, né? Acho que você é dizimista por isso. Meu filho, vou te contar um segredo. Enquanto você não for fiel ao Senhor, o Senhor não vai te dar o que é teu. Da onde eu tirei isso? Daqui. Desse lugarzinho aqui, ó, chamado Palavra de Deus. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Você ainda não sabe o que é uma riqueza verdadeira. Você vai saber na hora que você entrar na fidelidade diante de Deus. Mas tem uma coisa chamada tempo. José só esperou 29 anos. Mas ele sustentou a sua casa. Ele salvou o povo da miséria. Ele salvou muita gente da fome. Ele foi mais do que um cara que ganhou dinheiro para ter um ar-condicionado em casa, para ter uma TV grande, para ter um carro bonito para andar na rua. Ele mudou e revolucionou a história de todas as pessoas que viviam naquela época. E é isso que o servo de Deus tem que fazer. Você tem propósito. Você tem promessa. Você tem unção. Você tem o Espírito Santo. Você tem direção de Deus. Você tem palavra de vida na sua boca.